Olá pessoal, meu nome é Silmara Medeiros, sou psiquiatra e estou aqui no JD1 Notícias. Na verdade, nós estaremos às quartas-feiras falando sobre diversos temas. Hoje nós falaremos sobre redes sociais, perfeição, ilusão ou prisão. Na verdade, falaremos dos aspectos positivos e negativos e temos convidadas aqui e irei apresentá-las daqui a pouco. Quero falar inicialmente para vocês sobre o nome do programa, é Conexão SM. Por que conexão? Conexão é uma terminologia que eu gosto muito, é um termo de origem latina, que é a junção de conectare, que quer dizer ligação entre, juntar duas coisas, duas pessoas. E esse tema, ou melhor, essa terminologia tem muito a ver com o tema de hoje, porque hoje nós vivemos numa era da hiperconectividade. O fato é, uma hiperconectividade, mas a conexão entre as pessoas tem reduzido, a conexão real. Mas como eu falei, esse espaço vai ser um espaço de reflexão. Conexão justamente porque conecta. E nosso símbolo é sobre a conexão entre saúde mental e saúde física. Todos os temas que falaremos aqui têm a conexão entre o corpo e a mente, ou especificamente entre assuntos do nosso corpo e da nossa mente. Saúde mental é uma das coisas mais raras hoje em dia que todos nós buscamos, né? As pessoas vivem em busca de qualidade de vida. E o fato é, o autoconhecimento e as reflexões nos trazem qualidade de vida. Também vivemos numa sociedade muito polarizada. Então, as verdades elas são absolutas. E na verdade, na grande maioria das vezes, cada vez que nós olhamos para determinado objeto, pessoa, situação, fato de um vértice, nós vamos observar algumas coisas. Como eu falei, o nosso objetivo hoje aqui é ver o papel positivo e negativo das redes sociais na saúde mental dos indivíduos. Então, hoje eu comecei falando um pouquinho mais, é o nosso primeiro programa, falando sobre essa terminologia conexão. Espero que cada vez mais vocês consigam conectar com outras pessoas na vida real. Isso não quer dizer, de novo, que a gente pare de ficar hiperconectado, porque, principalmente pós-pandemia, essa é uma realidade. E não dá pra gente negar a realidade. Realidade é realidade. E agora eu quero apresentar duas colegas maravilhosas que estão aqui para que possamos debater esse tema hoje, que é Marjane Freitas Brandão e Tatiane Bombassaro. São duas psicólogas e vamos começar a falar sobre esses temas. Então hoje o nosso tema é redes sociais. Rede social. Ela é perfeição, é uma ilusão ou é uma prisão? Lembrando que ilusão é distorção de um objeto real e presente. Algo existe, mas muitas vezes fica aumentado, diminuído, visto de uma forma diferente. E gostaríamos que vocês fizessem essas reflexões sobre os papéis positivos e negativos da rede social na vida de todas as pessoas hoje. Olá, meninas. Olá. Gratidão pela presença, estou muito feliz de tê-las aqui. E gostaria que vocês começassem a falar o que vocês pensam, principalmente, vamos iniciar pelos aspectos positivos. Porque o fato é, como eu falei, pessoal, existe uma polarização muito grande, né? Existem as pessoas que veneram redes sociais e as pessoas que julgam, criticam e condenam. E nosso objetivo aqui é trazer reflexão, ponderando. Porque eu sempre brinco, água é fundamental, indispensável para a vida. O excesso de água vai matar. E a falta de água também mata. Então, o excesso de água mata afogado e a falta de água mata desidratado. Isso quer dizer que tudo que salva mata. Tudo em excesso não é saudável. Até amor. O amor em excesso, ele está atrelado normalmente à falta de limites. E isso não é saudável. Inclusive, eu fiquei pensando quando nós resolvemos falar sobre esse tema, né? Eu penso que falar sobre rede social, aspectos positivos e negativos, está muito relacionado a falar sobre limite. Algo que tem sido pouco difundido essa fala, principalmente na nossa cultura, a cultura ocidental, o limite é visto como um desamor, retaliação. E na verdade, lembrem-se, limite é o outro vértice do amor, é uma outra face. E limite é importante para que as pessoas possam ter liberdade, autonomia e privacidade. Cada vez mais a privacidade ela fica menos existente. Então agora vamos começar mesmo, meninas. Então eu sou a Tatiane, sou psicóloga. Eu atuo tanto com crianças, adolescentes e também com adultos. E quando a gente fala de rede social, né, principalmente no pós-pandemia ou até mesmo durante a pandemia, que foi uma intensidade muito grande, né, das relações no meio digital, porque era só onde a gente tinha.
inclusive no nosso trabalho, né? A gente passou a adaptar tudo que a gente conhecia de técnica, de setting, de ambiente, para um meio digital que a gente não conhecia tão a fundo para essa função, né? E eu vejo que hoje, todos os temas, em qualquer idade, aparece a vivência no mundo digital. Seja nos jogos, principalmente nas crianças e adolescentes, seja nas redes sociais, né, nos adultos jovens, e até mesmo nas pessoas mais velhas, essa dificuldade, inclusive, essa resistência em se ligar a outras coisas, porque hoje em dia a gente encontra as coisas necessárias da prática do dia a dia nas redes sociais, no mundo virtual. Então eu vejo que é muito positivo, porque faz com que a gente consiga fazer coisas que antes a gente demorava muito e sofria muito para fazer. Desde, por exemplo, eu durante o mestrado e doutorado, se não tivesse a internet com a velocidade que é hoje, os bancos de dados na velocidade que é hoje, eu acho que eu não teria conseguido fazer a pesquisa do jeito que eu fiz. E a minha pesquisa foi durante a pandemia, foi usando a rede social como meio de intervenção. Então, eu acho que traz uma facilidade, uma possibilidade da gente conhecer muita coisa, da gente aprender muita coisa, da gente se relacionar com pessoas que estão muito distantes. Então, faz parte. O que eu acho é que a gente vai ter que começar a discutir cada vez mais em como que a gente usa isso. Sim. Né? Porque surgiu, até pra gente quanto psicóloga, não sei se você sentiu isso, mas surgiu, vamos atender online. Sim. Né? Aí a gente não tinha nenhum critério, a gente não tinha nenhum direcionamento. Não sabia, né, como fazer isso. Lançou uma resolução do nosso conselho muito tempo depois para organizar isso e ainda é muito falha. Né? Como que você atende pessoas vítimas de violência nas mídias sociais? Eu falo mídias sociais porque o WhatsApp, plataforma Zoom, foi muito usada. Né? Também são jeitos da gente, né, se relacionar socialmente. Então eu acho que é muito, por mais que a gente fale bastante disso, a gente use bastante, ainda é muito sem essa privacidade e sem esse limite tão bem estabelecido. Então todo mundo fica muito confuso, né? Sim. Meu nome é Marjane Freitas Brandão, também sou psicóloga, e pegando um gancho do que a Tatiana está falando, uma coisa que eu fiquei pensando, Silmara, quando você trouxe e nos convidou para falar sobre a rede social, eu pensei, é tão amplo esse tema e a gente pode falar sobre tantas coisas, mas eu fiquei pensando inicialmente na questão positiva, que ela promove uma conexão, né? Ela nos conecta com pessoas de outras cidades, de outras regiões, e aí é uma coisa ambígua, porque ela também nos aproxima, né? Dessa forma ela nos aproxima. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Que a rede social, ela veio, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, que ela fez essa ampliação tão grande da gente ter que ir tudo para o online, a gente ter que atender dessa forma, a gente ter que estudar dessa forma, mas ela provocou isso, ela proporcionou que a gente desse continuidade nas nossas coisas, né? Mas ela trouxe uma inovação, e é algo que eu acho que a gente está tendo que aprender a conviver com essa nova maneira de viver, né? Com essa nova maneira de fazer as coisas via internet. Eu comecei a formação em psicanálise no ano da pandemia, então, graças à plataforma Zoom, a gente pôde estudar, a gente pôde ter os nossos seminários, fazer as coisas, atender também assim, mas todo mundo muito inseguro, porque não sabia como que isso ia se dar, questão de sigilo, questão de como que a gente vai conduzir com o paciente que gostava do online, paciente que não gostava do online. Então, eu acho que sim, que por um aspecto positivo, né, eu acho que a rede social trouxe, pôde, né, nos aproximar também. Como eu falei, o aspecto é falar sobre e trazer reflexões. E nessa polarização, né, ou ela é maravilhosa ou ela é terrível, e tudo, na verdade, na vida, como eu sempre falo, é o equilíbrio. E sim, por isso que eu falei, conexão eu achei muito interessante, foi por acaso, nós estávamos conversando sobre os temas e até começaríamos com outro tema, e aí apareceu conexão, eu falo, nossa, a gente vai falar sobre rede social, que atualmente é uma hiperconectividade, não pode negar, a humanidade está conectada, e realmente é isso, né, tem uma dependência. E o fato isso não é só Instagram, só Facebook, é o WhatsApp é um instrumento de trabalho. Então, se a gente fosse elencar, poxa, a comunicação, ela melhorou muito, muito, Sim. muito. O fato é que cada vez mais o que nós observamos é um pouco da superficialidade, que a gente fala ali nos aspectos negativos. Mas essa comunicação,
Distância não existe mais, então os relacionamentos ficaram muito mais fáceis. Poxa, a gente poder ligar para os nossos amores, companheiro, pai, mãe, filhos, amigos, e poder visualizar ali, ver olho no olho, é inacreditável. E o olhar, isso faz toda a diferença. Então a gente não pode negar o fato dessa comunicação e aproximar os relacionamentos. Outra coisa, é isso que vocês comentaram, né? Estudo. Gente, a gente estuda hoje, é uma facilidade muito grande, então também teve uma aproximação com os estudos. Trabalho, para marketing, olha aqui, o próprio JD1 Notícias, então é algo atrelado a levar conhecimento para as pessoas, então ampliou o acesso a pessoas que não tinham acesso, né? Quando a gente pensa que o futuro de um país, de uma sociedade está muito atrelado ao nível educacional, isso ajudou muito. Pessoas que não tinham acesso hoje têm acesso com facilidade. Então são inúmeros fatores benéficos. Como eu falei, repito, parece que fica redundante, mas tudo na vida nós precisamos de equilíbrio. É essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. E agora podemos falar um pouquinho dos aspectos negativos. Vou voltar lá no tema. Por que perfeição? Porque, infelizmente, as pessoas têm utilizado as redes sociais para mostrar uma perfeição. Gente, enquanto humanos, eu falo que somos todos animais. E a imperfeição é linda, é ela que nos dá a nossa identidade, nos traz a diferença, nós nos tornamos únicos. A unicidade vem através da imperfeição. Se nós observarmos nossas mãos, nossa hemiface direita e esquerda, nós somos totalmente diferentes. É que claro que os pequenos detalhes nem sempre aparecem. E, de novo, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas cada vez mais as pessoas buscam na magicamente. Por que magicamente? Porque não é realidade. Elas buscam uma perfeição e mais, elas tentam mostrar só o lado bom. Eu sempre falo, repito e sou redundante, todos nós somos formados por coisas boas e ruins. A vida é feita de coisas boas, maravilhosas e coisas difíceis, terríveis, intempéries naturais. Então tudo na vida, desde o ser humano, na natureza, tudo está atrelado ao bom e o ruim. O bom e o ruim está dentro de todos nós. Se todos nós, pensando dessa forma, temos coisas boas e coisas ruins dentro, como é possível só apresentar coisas boas? E aí essa busca incessante pela perfeição faz com que muitas pessoas adoeçam, porque muitas pessoas acreditam naquilo que elas veem, elas começam a acreditar que a vida é muito fácil, que dá para andar de avião, de jato para todos os lugares, que viajar de um lugar para o outro é muito fácil. É claro, o acesso hoje com os aviões é maravilhoso, magnífico, mas o fato as pessoas pintam uma realidade que não existe, ou melhor, vamos reorganizar, ela existe uma parcela muito pequena da humanidade. Não é do Brasil, não é norte-americano, não é na Europa, é uma parcela muito pequena da humanidade. E isso, principalmente quando a gente fala em crianças, e depois, pessoal, nós teremos um tema específico para falar de rede social e a influência na infância e adolescência, que é um tema muito interessante, porque, de novo, como eu falei, criança, desenvolvimento, estudo, tem a ver com o futuro de todos os países, inclusive principalmente do nosso. Pensando nesse aspecto da perfeição não existe, perfeição é ilusão. Eu gosto dessa palavra ilusão, as pessoas usam bastante, mas ilusão é distorção de objeto real e presente. Existe a beleza. Na minha percepção, a individualidade, a unicidade de cada um é uma beleza muito grande. Então existe a beleza, mas não essa beleza que as pessoas buscam incessantemente como se fosse possível comprar, pegar em alguma loja, pegar no supermercado, pegar nos consultórios médicos. E isso tem prendido as pessoas têm gastado muito tempo da vida acreditando que os relacionamentos são perfeitos, que a vida é perfeita, e isso realmente é um ponto negativo. Ilusão, né, como eu falei, existe algo, mas é algo que pode ser visto e pode ser usado para muitas coisas boas, como nós estávamos falando anteriormente. Na nossa área, realmente, essa palavra é forte, mas foi maravilhoso, foi magnífico a presença de rede social. O WhatsApp, nós começamos a atender, eu realmente achei que eu trabalharia menos na pandemia, e nós trabalhamos muito, porque nós tivemos esse acesso, e isso foi incrível para as pessoas que estavam precisando muito. Poxa, as reflexões que nós podíamos levar para essas pessoas. E o aspecto de prisão é que eu falo que todas as pessoas que buscam perfeição, isso é uma ilusão, isso leva a uma prisão. Quando as pessoas ficam enrijecidas,
elas ficam formatadas, enrijecidas mesmo, acreditando naquilo, aquilo vira uma prisão. Elas começam a achar, talvez vocês achem que existe perfeição. Gente, independente de nível cultural, nível econômico, nível educacional, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus perrengues, vamos para um termo não técnico, todos nós. Então é interessante como as pessoas idealizam e acreditam magicamente. Então, a principal reflexão que eu gostaria que ficasse hoje para vocês, claro, nós vamos continuar, é que não existe perfeição, não existe. Existem momentos bons, momentos mais ou menos e momentos difíceis e ruins. Mas agora, vamos com as nossas convidadas falar mais um pouco dos aspectos negativos das redes sociais. Você falando de perfeição, eu fico pensando assim, né? Quando a gente está frente a frente, igual a gente está aqui, a gente vai sendo mais espontâneo. Por mais contida que a pessoa seja, coisas dela vão aparecendo sem que ela possa controlar. Às vezes não pela fala, porque ela consegue ajustar o que ela vai falar, mas pelo comportamento, pelas expressões, pelo jeito, por tudo. E quando a gente está na internet, vamos pensar, né, no WhatsApp, a gente está conversando, a gente tem, mesmo por mais rápida que a gente seja, a gente tem alguns segundos para poder formatar aquela ideia. Tem um filtro, né? Tem um filtro. E esse filtro faz com que a gente consiga eliminar as coisas, as nossas estranhezas, as nossas feiuras. Né? Até mesmo no trabalho mesmo, quando a gente atende, a gente precisa se conectar com esse paciente de um outro jeito, até a gente conseguir ficar tranquilo para essa espontaneidade vir. Porque é uma câmera, a gente fica se olhando às vezes na câmera para ver se está tudo bem, a gente fica olhando o que tem em volta. Então, é um tempo para a gente se acostumar e se adaptar àquilo. E quando a gente consegue manipular, né, essa realidade, quando a gente consegue, às vezes, até em relação à percepção e à ilusão, né? A gente mostra isso aqui e esconde essa outra parte que está atrás. Então, a gente mostra só um pedacinho. E o nosso cérebro precisa sempre completar coisas. Então, se a gente vê um pedaço, a gente cria a história em volta. E a gente cria a partir daquilo que tem a ver com o nosso desejo, né? Com as nossas fantasias. Então, nas redes sociais, a gente vê muito um pedaço de uma coisa e que daí a gente cria todo um enredo. Que a gente dá o tom, né? A gente dá o tom de acordo com o nosso desejo e as nossas projeções, né? Porque eu acho que a gente projeta muito lá fora aquilo que é o nosso ideal, né? Sim. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que a questão da rede social, ela também nos acelerou. E no sentido de nos trazer desejos instantâneos e imediatistas, né? A gente ficou muito mais intolerante, né? Se a conexão demora um pouco e eu estou fazendo uma chamada de vídeo e aquilo começa a me interromper, aquilo já me provoca uma ansiedade. Se eu estou comprando alguma coisa na internet, meu cartão não foi aceito, eu tenho que tentar de novo fazer aquela compra, isso já me provoca um mal-estar. Nas crianças a mesma coisa. Eu me lembro que quando a gente era criança, tinha alguns desenhos, né, em alguns horários do dia, a gente se organizava para assistir aquele desenho, aí tinha um intervalo, tinha propaganda, aí voltava aquele desenho e tinha horário para acabar. Agora não, as crianças têm o controle e elas assistem o que elas querem e elas também vão criando um mundo de ilusão para elas e aprendendo com aquilo que elas estão vendo ali, né, e criando um mundo de acordo com o que elas estão vendo. Então, não tem propaganda, eu vejo meu filho, por exemplo, se está passando algum desenho no YouTube e esse desenho é interrompido por algum anúncio, já, né, aquilo começa a provocar um desconforto e a criança não aprende a lidar com o desconforto, que é a questão dela ter que aprender a esperar, né? E nós adultos também, né? Eu acho que a gente começou a criar um jeito de viver muito mágico, né? Muito agora, muito para agora, e se não for agora, né, não vai ser nunca mais, aquilo vira uma coisa, uma questão ansiógena mesmo, né? Então, acho que um dos aspectos muito negativos da rede social e que nos aprisiona é essa questão da instantaneidade, né? Da gente querer as coisas para agora e se não for agora, isso me provoca um mal-estar muito grande, uma angústia de ter que esperar para ter que fazer determinadas coisas ou ter determinadas coisas, né? Então, até o nosso padrão de comparação mudou. O nosso referencial antigamente eram as coisas que a gente vivia, que a gente via aqui nas nossas relações com as pessoas, a gente se comparava com o nosso padrão da realidade. Agora não,
né? Agora a gente se compara com aquilo que a gente vê lá da fulana de tal, da região tal, que a gente não sabe nem, nunca viu na vida, né? Mas aquela pessoa se torna régua, referência em determinados assuntos, em determinados temas, né? E a gente passa a sonhar e a idealizar um padrão de vida relacionado àquela pessoa que a gente segue, que a gente acredita, que a gente vê, que a gente admira, né? A gente começa a se inspirar, a gente começa a fantasiar em cima daquela pessoa, de repente aquela pessoa nos decepciona, né? E aquilo passa a ser um cancelamento, né? Me decepcionei com fulano, então vamos cancelar, e vira aquele coletivo de gente cancelando fulano. Então, coisas que a gente faria facilmente. Coisas que a gente faria facilmente, né? Então acho que nesse aspecto se torna algo muito aprisionador, né? Que a gente fica refém, né? Uma coisa que a gente fica refém. E eu acho que até quando você falou, né, do WhatsApp como ferramenta de trabalho, que é muito legal, ajudou a gente a resolver coisas que não precisam de uma consulta, de uma reunião, a gente conseguiu resolver coisas de um jeito muito simples. Mas também a gente ficou muito preso, porque a gente não desliga, igual antes a gente desligava o computador e ia para casa. A gente fica com o WhatsApp o tempo inteiro. Sim. Então, às vezes a gente tá jantando, a gente se recebe uma mensagem, não tem como só a gente ignorar. Então, a gente acaba não tendo muito esse limite de, eu começo a trabalhar que horas, paro que horas. Eu tô o tempo inteiro, como se eu tivesse de sobreaviso de plantão, né? Porque o tempo inteiro eu posso receber uma ligação, uma chamada, e a gente também vai precisar aprender a administrar isso, porque é muito difícil, né? E na verdade, assim, são paradigmas, e a vida é cheia de paradigmas, né? E as coisas vão mudando. Realmente, eu gosto de uma palavra, a pandemia, ela teve um processo de catálise, foi catalisadora para muitas mudanças. E nós tivemos, é inegável, os benefícios e os ganhos que nós tivemos, agora a gente vai ter que pagar o preço. Exato. Então, assim, absolutamente tudo na vida tem um preço. E tudo. Então, assim, foram coisas maravilhosas, boas, que nos trouxeram proximidade, crescimento, tratamento, realização, né? Quantos empreendimentos aí também não funcionaram dessa forma. E agora nós precisamos repensar, reorganizar, rever e recomeçar. Por exemplo, eu gosto dessa expressão, né? Que as pessoas vivem online e offline na vida real. Então, assim, vamos tentar ficar online, porque, de novo, hiperconectividade, conexão, isso é maravilhoso, isso ajuda, mas vamos tentar ficar online na vida real. Por quê? Porque um aspecto extremamente importante é que, querendo ou não, como a Tatiane começou a nos falar, é um aspecto mais superficial, não tem como, é inegável dizer que não. O fato é muito mais superficial e as pessoas precisam se conectar de forma verdadeira e profunda. Então, assim, é maravilhoso, desde que não seja contínuo, não seja essa forma de comunicação. Muitas pessoas têm dificuldade, as pessoas nem falam mais uma escutar a outra, a não ser que seja por áudio. Então, assim, não existe mais ligação. Tá bom, por WhatsApp é algo muito parecido. Agora, essa coisa do contato, de olhar no olho, sentir, pegar na mão, isso é muito diferente. Nós, seres humanos, é importante que a gente lembre que nós, seres humanos, temos uma carência por essência. E se esse contato não é suprido, porque, gente, eu falo que toda vez que nós temos dúvidas, é só lembrar da nossa origem. Nós somos criados de um óvulo e um espermatozoide, ou seja, de dois. Nós crescemos, somos gerados no ventre de uma mãe, então nós temos esse caráter de necessidade do outro, nós somos todos interdependentes. E nós não podemos esquecer, e o celular, ele não é uma pessoa, ele não traz essa sensação de conforto. E a pessoa longe, continuamente, sendo esse o único tipo de vínculo da pessoa, não é saudável. Por isso que cada vez mais nós observamos muitas pessoas ansiosas, algumas até depressivas, porque não sabem se relacionar. Quando chega perto, treme, fica angustiado. Principalmente os adolescentes, né, Silmara? Eu acho que a geração, é a fase que mais também está sofrendo ataque em relação a isso. Porque já é uma fase difícil, já é uma fase de isolamento, de identidade, de identificação de grupos. Então, eles estão cada vez mais isolados, né? Cada vez mais criando um mundo para si. Isolados e perdidos. Porque, na verdade, nós entramos nesse mundo, mas nós tivemos infância, né? Mas esse é um tema muito legal. A gente tem recursos, né? Isso, porque nós tivemos estrutura, alicerce, muitos não tiveram, dependendo da idade, não teve. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, tudo na vida. Tudo tem um preço e tudo tem os aspectos positivos e negativos. Nós trouxemos essa pequena reflexão, mas espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, nós retomamos, porque realmente, como a gente falou no começo, é um tema muito amplo, muito grande e muito atual. Hiperconectividade
superficial. Nós precisamos, nada contra, é extremamente importante, interessante, maravilhoso essa hiperconectividade, mas também precisamos de conectividade humana, real. De novo, vamos estar online e vamos estar online na vida real mesmo. Concreta, né? Concreta, para não ficar só no abstrato. E só falando um pouquinho, quando a nossa convidada Marjane falou ali sobre projeção, fala só um pouquinho para a gente finalizar, para as pessoas que não entendem bem o que é projeção, elas entenderem, Marjane. Então, a projeção é quando eu coloco para fora, quando eu espelho no outro aquilo que eu gostaria de ter, de ser, né? É quando eu ponho para fora, né? Quando eu encontro fora de mim coisas que tem em mim, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Tanto coisas, é importante a gente falar que tanto coisas boas quanto coisas ruins, difíceis. Principalmente as coisas difíceis, né? Eu tendo a colocar para fora aquilo que é ruim, que eu não tolero dentro de mim, eu ponho para fora, ponho em alguém, ponho num objeto, ponho num cenário, né? Aquilo fica fora de mim, eu posso viver melhor, né? Para eu aguentar. Eu vivo mais em paz. E é uma coisa que todo mundo faz. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho que isso acontece, e eu acho que a rede social vai favorecer isso. De que forma, né? Quando eu enxergo alguma coisa no outro, ali na rede social, alguém está falando e eu não gosto, aquilo ali reflete um pouco de mim. Sim. Né? Quando eu condeno, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu não suporto aquilo que eu estou vendo ali, se você for olhar, aquilo ali tem um viés meu. Sim. Né? Tem uma expressão, gente, que eu gosto muito, colou é nosso. Então, tudo que incomodou demais, colou é nosso. É claro que nem sempre é o oposto, tá assim, ou é a mesma coisa, ou é o oposto, não é tão mas aquilo lógico, né? Não é fácil, são como sonhos, mas aquilo sempre fala de nós. Então, lembre-se, colou, incomodou muito, colou é nosso. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês e espero que essas reflexões façam sentido. E teremos vários outros programas, vamos dando continuidade a esses assuntos. Espero que vocês gostem desse novo programa chamado Conexão SM. Então, Conexão SM com Silmara Medeiros. Espero vocês no próximo programa. Tudo de bom, pessoal! td1noticias.com. A notícia no seu celular.